Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 de seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que este homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a esse: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas. Eu guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo, recebe o que não deste e colhe o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai àqueles que têm 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, todo aquele que já possui será dado ainda mais. Mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, hoje nós escutamos a parábola das minas. No livro de Mateus, esta parábola ela é conhecida como parábola dos talentos, embora com alguns detalhes diferentes da que escutamos hoje. E ao escutarmos esta parábola, nós, à vista, podemos pensar que se trata de uma realidade onde Jesus está falando de cálculos, de números e de metas a serem batidas por aqueles homens, depois por cada um de nós que escutamos este evangelho. Mas não é isso que Jesus quer transmitir ao nosso coração. Jesus, ele quer apresentar a imagem deste homem nobre, que é símbolo da sua presença, que dá a nós, com generosidade, muitas coisas, para que saibamos frutificar estas coisas e assim produzirmos coisas boas e positivas para este mundo. E a história circunda a partir de 3 personagens que recebem algumas quantias para que eles possam apresentar novamente ao Senhor quando o Senhor retornar.
Aqui vale lembrar o Evangelho do domingo, onde nós refletimos sobre a vinda gloriosa de Jesus. Jesus, na sua segunda vinda, também cobrará os dons, os talentos, as boas obras, aquilo que nós fizemos em vista dos nossos irmãos. Só que a cobrança de Cristo não é uma cobrança severa, como o último personagem dessa história coloca, mas é uma cobrança disponível, uma cobrança de quem nos ama e de quem nos quer o bem. É por isso que os dois personagens, eles foram colocar os seus dons à disposição para que quando o Senhor voltasse, ele entregasse aquilo de bom que ele havia feito. Em contrapartida, o último, ele acusou Jesus. Ele negou aquilo que aquele homem havia dado a ele. É assim que o mal, ele age na nossa vida. O mal, ele não pode apresentar uma característica de maldade, de algo perverso, de algo destrutivo. Então, o que ele faz? Ele apresenta algo bom, uma realidade tocante, aprazível aos nossos olhos. Porque quem é que quer ir para o inferno, sabendo que é algo mal? Então, o maligno, ele coloca no coração humano que as coisas ruins são boas, para que assim nós façamos o caminho inverso daquilo que ele espera e pede de cada um de nós. A nossa atenção enquanto filhos de Deus deve ser justamente neste caminho de bondade que fazemos, pois é somente pelo bem que nós verdadeiramente amaremos aquele que nos amou por primeiro. Santo Inácio de Loyola traz consigo uma frase muito tocante e é a realidade da nossa vida cristã. Em tudo, amar e servir. Se eu não sei amar, eu não sei servir. Se eu não sei servir, é porque a minha experiência de encantamento, de paixão, de amor por Cristo, ela é limitada. Então, ao olharmos sempre para Jesus, o reconheçamos como aquele generoso, que nos dá tudo e que não nos tira nada. Mas aquele que nos tira é aquele que nos quer colocar diante de Deus como nosso inimigo. Nós bem sabemos quem é que quer nos acusar diante de Deus e dos outros irmãos. Inclusive, a Virgem Maria combateu e combate junto a nós e os seus anjos o nosso verdadeiro inimigo, para que assim ele não seja aquele que triunfe, mas que ele seja aquele que seja derrotado pela força de Deus e também pela nossa força diante da nossa resistência às coisas do mal. Peçamos nesta Eucaristia que o Senhor frutifique os nossos dons e talentos para melhor servir e amar os nossos irmãos. Pois só a partir destes dois pilares, verdadeiramente nos encontraremos junto de Deus no fim dos tempos. Quero convidá-los a fechar os olhos por um instante e, ouvindo esta narrativa, como se Jesus também falasse ao nosso coração, nos coloquemos como discípulos do Mestre Jesus, que recebe muitas graças e muitas bênçãos. E que não sejamos egoístas ao ponto de ficarmos com essas graças e essas bênçãos somente para nós, mas que saibamos partilhar e reconhecer que tudo vem de Deus. E que este Deus, que é bom, nos ajude a nos livrarmos daquilo que é mal, como Ele mesmo nos ensinou na sua oração. Livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.